Olá, muito boa noite. Hoje, dia 14 de julho, dia 14 de julho, nós estamos começando aqui mais uma live, nossa série Um Bom Bate-Papo, né, para a gente estar levando mais informações à comunidade de como que funciona a administração pública, para que cada vez mais o cidadão tenha conhecimento e a gente tenha uma melhoria na qualidade dos nossos serviços públicos cada dia mais, né? Sim. Muito boa noite a todos. Eu peço que você que está nos assistindo, curte nossa página, siga a gente. Vai ter bastante informação útil aqui para vocês. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, Muito boa noite ao nosso convidado aqui, o João Pedro Taborda. João Pedro é o contador do município. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Obrigado. Nós convidamos o nosso amigo aqui, o João Pedro, para a gente tratar de um tema aqui que é uma questão que as pessoas comentam, o recurso do governo. Na verdade, vamos abordar o tema como que funciona o orçamento do município. João Pedro, como que funciona o orçamento do município? Boa noite. Eu preciso primeiro agradecer assim, a oportunidade que a gente tem de poder falar para a população. Eu acho que a população sabe muito pouco mesmo a respeito dessa parte da programação orçamentária, isso que envolve o órgão público, a vida do setor público, é isso, é a receita, é a despesa. Toda a administração pública tem uma preocupação com isso, mas às vezes a população é que falta conhecer. Deixa eu fazer, se você me permite, só uma pequena introdução assim para a gente ver. Quando é candidato alguém, prefeito, ele faz aquele plano de governo, ele tem vontade de fazer determinadas coisas no município. Então eu tenho visto com frequência assim, o pessoal registrando em cartório, fazendo N tipo de modo de registrar aquilo que ele queria fazer no município. Sua proposta? A proposta, que seria a proposta de trabalho. Nada disso está errado, claro que não, ele faz. Mas tudo isso, que seria as ideias dele, vão acabar vindo para um instrumento dentro da administração que é oficial, que é o chamado PPA. Então, o Plano Plurianual de Investimento é para isso. E às vezes o prefeito, quando chega, ele traz toda aquela boa vontade, e daí isso que está registrado em cartório ou não, ou está na cabeça dele ou no plano de trabalho que é distribuído, vem para dentro do instrumento da administração, que é chamado de Plano Plurianual de Investimento. E este é o ano para se fazer, porque é o primeiro ano de governo. Plano plurianual. Plano plurianual, é mais de um ano, plurianual. Plurianual, é feita uma programação para os 4 anos. Então, toda a programação, todo prefeito, quando ele se elege, ele chega com a administração e diz, bom, agora eu tinha vontade de fazer isso, eu publiquei isso, vamos escrever isso e vai virar um instrumento oficial de programação a partir daqui. Vamos pensar, o prefeito chega pela primeira vez, nós temos o exemplo de Faxinal, o prefeito nosso é a segunda gestão dele, mas ele tem a mesma preocupação. Pode ver que esse ano ele deve estar se preparando para os próximos 4 anos. E é isso que ele está fazendo, né? Então, para quem chega pelo segundo ano, até tem mais oportunidade, porque já trabalhou uma gestão. Quem chega novo, qualquer prefeito que chega pela primeira vez, ele chega assim só com aquela boa vontade, aquele material, aquele rascunho, vamos chamar, daquilo que são os planos, e alguns, como disse, até registram em cartório. Isso deixa a população sabendo aquilo que ele tinha vontade. Então ele vai sentar com a equipe técnica, aí aquilo vai começar a virar um instrumento oficial de programação, que é o PPA. Os 4 anos, vai planejar, para depois ele vir para dentro da LDO, que é o instrumento para 1 ano, e em seguida para o orçamento, que é mais 1 ano daí. Estou tendo uma compreensão melhor agora, então. Do plano plurianual, né, que vem para o plano anual. Plano anual, exatamente. Entendi. Então, boa noite aqui para o nosso amigo Ademir Brois, que está assistindo a gente. No caso, vamos supor... Desculpa. Não, tranquilo. O que acontece, vamos supor assim, ele registrou, né? Ele tem que cumprir? Isso. É evidente que toda pessoa que tem o seu plano e divulga, seja ele registrado em cartório ou publicado, a população tem aquilo em mãos. Então, o ideal é que ele traga aquilo que é bem simples, são as suas anotações, seja registrado ou não, e traga para o corpo técnico do município e diz, olha, isso aqui agora quero que entre na minha programação para os meus 4 anos. Então, é uma coisa muito boa. Eu vejo que às vezes ele fica, e já ficou muito restrito a esse documento registrado em cartório e tal, e não é bem isso. Porque ele vai ter que vir quase que na totalidade, ou tudo, se possível, né, para dentro do PPA. E hoje isso está melhorando, porque a própria saúde, o funcionamento da saúde, está exigindo já
que você faça uma adequação bem mais apurada do que sempre se fez até agora, né? Já para amarrar exatamente isso. O que eu pensei em fazer para o município, a saúde já está puxando assim, mais forte esse ano, essa parte, na hora de classificar isso já mais adequado para dentro do orçamento, porque eles também têm uma programação para os 4 anos normal, como tem o município, assim, a parte de saúde, educação, todos eles têm, né? Está ficando assim, um pouco diferente, um pouco mais inovado essa parte. Bom, certo. Então, abordando aqui, existe então esse planejamento da proposta do candidato que se elegeu e ele desenha esse planejamento dos 4 anos na LDO. A LDO, o que vem ser a LDO? Para a gente, então, dar mais um pouco de entendimento para as pessoas. Tá certo. O PPA, ele traz, você teria toda aquela programação que inicialmente o prefeito pensa, para o primeiro ano de gestão, eu tenho esse, depois aquilo. E ele vai colocar isso no papel oficialmente, ele vai virar uma lei, vai para a Câmara vai aprovar, não só o texto da lei, que é normalmente pequeno, mas daí vem a parte de metas, é aquela parte que são as ações, realmente, por exercício ele vai ter, né? A gente, quando vê o PPA, a gente pensa assim no investimento, que é plano plurianual de investimento, vamos pensar. Mas ele contém toda a despesa do município, ele traz para dentro dele aquela despesa continuada, aquela despesa assim, que vai envolver vamos dizer assim, o funcionamento da máquina administrativa. Vamos chamar de despesa corrente e despesa de capital. Mas o que traz o grande interesse, todo prefeito traz, é a vontade de fazer alguma coisa, que seriam a parte de investimento, a parte de obras, então, né? Sim. Feito esse relatório lá, aí que vamos chamar assim, colocando isso no papel, tem a parte técnica, na hora de trabalhar isso, tem toda assim, a forma adequada para você poder trabalhar isso dentro do instrumento de programação que é o PPA. Além do texto da lei, isso vai fazer toda a parte de adequação dele dentro, conforme fica planejado por ele, mas eu digo, assim, proibido mudar, é obrigado a fazer, se dizia. É claro que se puder fazer na totalidade, sim, mas ninguém nunca vai, vamos dizer, acertar na primeira, né? Existe por isso também, né? Por isso, anualmente, ele tem a possibilidade de atualizar isso. Então, por ocasião de envio para o Legislativo, até para o nosso caso, o exemplo de Faxinal, dos municípios, a maior parte da nossa região, é setembro que você manda para a Câmara. Então, ele pode adequar. Ele vai fazer esse ano um PPA para os 4 anos. Então, 2022, 2023, 2024, 2025. Ele vai deixar o próximo prefeito trabalhando com um ano. Na programação sua, que é isso que vai dar continuidade no serviço público, é para isso que ele existe, né? Então, mas se lá em 2023 ou 2024 precisar alterar, ele vai alterar, vai pedir essa mudança nas tabelas, lá nos anexos e vem para a Câmara vai tomar conhecimento. Tem que aprovar. Que do jeito que ficar a adequação, que seria a atualização, aí vai para a LDO e vai para o orçamento conforme tiver previsto para aquele ano. Ok. Então, essa LDO ela é feita anualmente, correto? Isso, até o mês, se eu puder já dizer agora. Qual é a data? Ela tem uma data obrigatória pela legislação no Brasil, até 15 de abril terá que ser encaminhado para o Legislativo. Então não pode se perder esse prazo. 15 de abril. Olha a dificuldade que os técnicos têm em relação a isso. Hoje ainda eu estava lendo um material do pessoal de Londrina e tinha uma sugestão. E eu faço exatamente como sugeriu o pessoal da área técnica lá. Que você está em abril. Então, como é que em abril você tem uma programação já pronta para 2022 se você não tem o PPA, que vai nortear os teus próximos 4 anos? Então, veja a dificuldade que tem. Então, no corpo da lei, no nosso caso aqui, o artigo 2º da lei, ela prevê isso. Que no enviar a LDO e o orçamento para o Legislativo, ele vai acompanhar aquelas metas de programação, então, que são os anexos, né? Adequado, compatibilizado. Então, nós teremos um tempo, aí entre maio e junho, estamos trabalhando agora, né? Para que ele possa vir adequado. Então, você veja a dificuldade que tem no primeiro ano, que é esse. No caso, então, na teoria, ele teria que pegar a conta anterior e terminar com ela. Na teoria, mais ou menos isso. Bem isso, exatamente isso, porque é o ideal. Que o prefeito ele chega, quando ele se elege o primeiro, ele não pode chegar e transformar assim que toma posse. Não, ele pega já uma programação que vem e ele vai trabalhar. Claro, tem uma situação que precisa alterar, o que ele faz?
envia um projeto de lei para o Legislativo, faz o chamado crédito adicional especial e inclui no seu orçamento daí, né? Só vou dar uma boa noite aqui para os nossos amigos que estão chegando para assistir agora. Um abraço para Elisa, Zene, um abraço para a Andréia, um abraço para o Gilmar, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, o pessoal está chegando. E só para dar um gatilho aqui, então, a gente falou aqui, então, sobre a PPA, que é o plano plurianual, né? Sim. Que é como o prefeito tem um projeto de gestão dele, para ele organizar isso dividido já nos próximos 4 anos, que inclui um ano dele e um ano para o próximo prefeito depois dele, já nesse plano plurianual. Exatamente. E desses 4 anos que ele tem esse planejamento de despesa, existe a LDO. Então, a LDO, né, é uma lei, significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Isso é uma composição, então, anual. Isso tem que ser feito anual para ele estar cumprindo o plano de governo dele dos 4 anos. Exato. A definição da LDO seria isso. É um plano, né, a curto prazo e que vai definir, então, as prioridades para o exercício seguinte e vai orientar a elaboração do orçamento. Porque o texto dela vai exatamente orientar. Ele vai trabalhar os percentuais, vai trabalhar uma série de fatores ali que são, que vêm da legislação, que são obrigatórios, e vai trabalhar no corpo. Então, ele vai nortear. O que vai sair uma lei que vai poder orientar para que o próximo orçamento seja de acordo com aquela. Por isso que ela é antecedente, ela vem até 15 de abril, faz-se adequação em relação a essas tabelas que eu falei, mas ela vai ter que estar pronta. A nossa aqui já está aprovada, de Faxinal, um exemplo, ela está aprovada já no dia 5 de maio, está na internet, é a lei 2.230, quem for pesquisar vai ver que já está aprovada a nossa, lá em 5 de maio foi feito. Então hoje, a gente já está trabalhando numa situação que já tem a lei aprovada. Falta essas tabelas que, devido à situação do seu primeiro ano, vai ser feita tudo compatibilizado. Só para não haver nenhuma dúvida. O que foi aprovado dia 5 de maio? A LDO. A LDO para 2022. Para 2022. Para 2022. 22. Então, isso. A gente já tem um dispositivo ali, uma tabela de orçamento de recursos para o município e uma previsão de despesa também para 2022. Já tem, só abrindo um parênteses, que daí, como eu não tinha lá em maio, lá em abril, ninguém tinha isso ainda, é estudado uma possibilidade ali de se chegar a um valor X, que dá para a gente notar agora, eu tenho um quadro para isso, todo município a gente faz isso. Mas não é exato ainda, ele vai ser definido na composição agora dos anexos que vão sair do PPA e da LDO, e do orçamento. Aí define exatamente quanto vai ser, e encaminha para o Legislativo, ele já aprovou a lei, sabendo pelo artigo 2º que essas tabelas virão junto com a proposta orçamentária e também do PPA, por questão de não ter mesmo como ter sido encaminhado antes. Aí sim vai se chegar às tabelas definidas já, das metas, prioridades todas, elas vão estar na mão dos vereadores agora até 30 de setembro. Certo. Dentro de uma regra que já existe, que é da Constituição, né, das direcionamento do orçamento, existem alguns percentuais que já são obrigatórios. Por exemplo, de todo o orçamento, existe uma quantia que é pré-definida para a saúde e uma quantia que é pré-definida para a educação. Esses valores é um percentual sobre o orçamento para todo o ano, né? E esses valores só mudam para mais, nunca para menos, né? Tem um percentual assim que pode errar. Não, que é lei assim, não, esse aqui tem que ser no mínimo determinado percentual para a educação e para a saúde. É correto afirmar isso? É correto. O que falta, talvez esclarecer para a população, é que não é sobre o montante do orçamento. E há esse modo errôneo de se pensar. Tem um orçamento de 100 milhões? Tenho. Bom, então se eu tenho 15% no mínimo para a saúde, por exemplo, então meu orçamento da saúde tem que ser X. Ou para a educação, 25%, tem que ser de Y. Então há uma ligeira, um pensamento errôneo aqui, porque ela não é sobre o montante do orçamento. Ela é sobre determinados grupos de receita lá, e isso está regulado pela legislação, então você tem que pegar a receita própria do município, mais a receita de transferências. Então você veja, ele reduz um pouco aquilo que eventualmente seja um orçamento de Faxinal, por exemplo, 58.550 é o nosso orçamento para esse ano. Não é esse o parâmetro para que você tire, ele seria um pouco menor, porque
aí estaria incluído toda a despesa de capital já envolvendo a receita de capital e tal. Então, enfim, ela é sobre o grupo de receita. Quais as receitas? A receita própria, vamos pensar assim, tudo aquilo que é gerado no teu município. Teu IPTU, tudo que você tem Alvará, de ISS, o alvará, tudo que você tiver, ela vai fechar a tua receita própria. Tá, então eu tenho um montante. O que mais? Eu tenho as receitas de transferência, quais sejam. Aí eu tenho o meu ICMS, que vem do Estado, tenho o IPVA, que vem também do Estado, eu tenho o FPM, que é a maior receita dos municípios, é uma participação que ele tem na receita da União, é ali, é a parte do imposto de renda que são retidos, de toda a máquina administrativa, tudo que retém volta para o município. Então ele forma esse conjunto, que é a receita própria e de transferência. Isso forma um total que dali é trabalhada essa parte do percentual. Realmente é 15% para a educação, para a saúde, mínimo, e 25% para a educação. Não pode. Para a saúde, 25 para a educação. Então, esses são tetos mínimos, ele não pode. Na elaboração, você já não pode, senão, tecnicamente, o orçamento ficaria errado. E na execução, isso é exatamente conferido pelo Tribunal de Contas. Em cima disso, houve até uma discussão esse ano, que um ano, devido à pandemia, olha como traz tanta mudança. Então, se trabalhava assim, devido à pandemia, como é que faz? Eu não vou poder gastar todo esse percentual. A saúde, tudo bem, né? Estamos aí, tem as ações e tal, mas e a educação? Como é que faz? Não teve o transporte? Os alunos ficaram em casa, como é que faz? Então, nós recebemos até então toda a informação que seria, e foi assim que a gente trabalhou, né? Fez a pressão de conta pensando assim. Agora, recente, saiu, antes de ontem para cá, eu recebi uma informação, tem um trabalho no sentido de repente, reconsiderar, mas eu não tenho oficialmente ainda. Mas já se pensa, porque, eventualmente, o município pode não ter gasto. E ele não está errado, porque não houve o transporte, não houve isso, não houve aquilo, são N ações que ficaram. Né? Uma dúvida aqui. Por exemplo, pelo que eu entendi, né? Esses 60 milhões, 58 milhões, né, que seja, né? Ele, na verdade, vai alterar. Ele vai ser alterado de acordo com as outras receitas. Quer dizer que isso é o mínimo. É isso? Não, no caso do exemplo de Faxinal, é o total do orçamento para 2021. É esse montante de 58 milhões, 250... Deixa eu só confirmar exatamente. Então, acho que é 58, mas ele não altera esse valor. 550. Esse é o valor real, no caso. 58.550. Aí essa é uma previsão que ele tem, né? Isso é um princípio da administração pública também. Quanto à receita, eu posso incluir, ela pode somar. A despesa, eu não posso efetuar nenhuma despesa, mas isso nenhum centavo que não esteja Programado, definido no orçamento e aprovado pelo Legislativo. Então a gente chama assim, a receita, você tem que trabalhar que se ela for subindo e acrescentando, ela vai ser somada, simplesmente não precisa da autorização legislativa, em muitos casos, vamos pensar. Se for um convênio, claro que daí tem a tramitação ali, né? Mas você pensou arrecadar do IPTU 800 mil, arrecadou 1.200.000, tudo bem, arrecadou, somou. Agora a despesa, sim. Você tem a despesa, ela é fixada, ela não é determinada, ela é fixada. Então, se eu quiser, ou se for insuficiente aquilo que eu tenho no orçamento, eu teria que pedir para o Legislativo. É igual então, aconteceu na pandemia, no caso, né? Exatamente, a pandemia foi um grande exemplo que muitos recursos vieram e não estavam pensados e trabalhados e foram acrescentados no orçamento via crédito pelo Legislativo, né? O Legislativo foi compreensível em todos os casos. Não houve nenhum recurso que tenha vindo que eventualmente não tenha sido, porque as câmaras e o Legislativo, enfim, do Brasil. E o que aconteceria, no caso, o que acontece quando se sobra-se? Na teoria sobra alguma coisa sempre, né? Do orçamento? Porque eu falo fazer uma coisa, não faz, por um motivo ou outro, nem a pandemia, no caso, né? Pode. O orçamento, ele é assim, a parte fixada, que é o orçamento em si, se ele sobrar de um exercício, ele morre, vamos dizer assim, no final do ano. Ele começa, 1º de janeiro, abre-se o novo orçamento, né? Fica em caixa. Fica em caixa. E a parte da receita, o que tiver, e que sobrar eventualmente ficar em caixa, ela poderá ser gasto no exercício seguinte, o que é uma das modalidades de abertura de crédito adicional, que é por superávit financeiro. Então, ele sobrou de um exercício, o ano que vem vai ficar parado? Não, claro que não. Você abre no orçamento novo numa modalidade de superávit financeiro e dá seguimento ali às despesas. Só dar uma boa noite para o pessoal que continua chegando aqui, o nosso amigo Lincoln, muito boa noite, Lincoln, ao Marcelo, chegando também aqui a Daniele, muito boa noite. A gente está falando aqui sobre LDO, sobre o orçamento do município, como que funciona com o nosso convidado, nosso amigo aqui, o João Pedro Taborda, que é contador do município de Faxinal.
João Pedro, então a gente abordou aqui o tema, só para voltar a resumir para quem está chegando, o orçamento do município, o planejamento plurianual, a proposta do candidato que ele propõe para os próximos 4 anos, que é definida depois na LDO, que é um orçamento anual, onde no Faxinal hoje nós temos um orçamento que foi aprovado então em 2020, no valor de 58 milhões para esse ano, né? Sim. E aí é onde vai ser distribuído conforme as necessidades de gasto do município, né? Antes da gente entrar um pouco mais a fundo no orçamento do município, como que eu comentei agora há pouco, né? O pessoal fala o recurso do governo. Você consegue dar só um resuminho de como é feito todo esse montante? Porque a gente comentou que tem os recursos próprios, né? Recursos que o município consegue captar por ele mesmo, né? IPTU, uma parte do IPVA, alvarás, o ICMS também, né? Que das notas, o ICMS ele vem através das notas fiscais emitidas no município, né? Não, ICMS é o ISS. Estado, esse é o ISS, mas também tem a ver, porque a nota do produtor é tão importante que se faça, porque ele vai ser retornado para o município, mas o ICMS é tudo aquilo que é pago no Estado pelas empresas, né, que as empresas recolhem, formam um fundo, e daí o município tem o coeficiente e é devolvido para o município, daí, de acordo com o seu coeficiente. Também o amigo ali que paga imposto de renda, também uma parte é destinado O imposto de renda mais município. próprio, vamos imaginar assim, da máquina administrativa. Toda a folha de pagamento do município, ele gera mensalmente, também da Câmara, né, um valor que os servidores pagam de imposto de renda. Este valor nem vai para a União. Esse valor fica já direto no município. Então o servidor público, a contribuição dele, que é do imposto de renda, é destinada ao município. Somente ao servidor público? Só do servidor público é feito assim. Agora, o particular que paga. O professor também, Tudo. O professor estadual... O professor estadual, por exemplo, ela retorna também, mas retorna de que modo? Todo o imposto de renda que é pago dentro do município, seja por empresa, seja por pessoa física, ela vai para a União. Na União, o imposto de renda compõe aquele índice do FPM, quer dizer, acaba voltando de forma assim, pelo coeficiente do município, acaba voltando. Agora, o imposto de renda do servidor público, esse está um dispositivo, era da Constituição anterior a 88 e a que veio contemplou, e ele ficou dessa forma, não é nem encaminhado para a União. Já há a prerrogativa não, já há a autorização, e ele fica no próprio município. Então, se a folha de pagamento, um exemplo, eu não sei quanto que dá hoje, mas deu lá, R$20 mil de imposto de renda. Ele é direto deduzido do servidor e já fica nos cofres públicos dentro. E mais um detalhe, é claro que o Departamento Pessoal vai informar isso e depois sai a guia, o governo federal vai ter a devolução caso a pessoa tenha. Enfim, vai computar isso normal no imposto de renda de cada um. É um dispositivo constitucional, um avanço, eu acredito que assim, uma coisa boa que veio no passado e foi contemplado, isso é o que acontece, ela fica no município já. Entendi. Dando aqui mais alguns cumprimentos para os nossos amigos que estão chegando para assistir nossa live aqui. Boa noite para a Eveli Cavalheiro, a Rafaela Ribeiro, também para o Claudinho, lá do Mercado Real. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu peço para você que está nos assistindo para curtir nossa página, para começar a seguir a gente. A gente tem bastante informações aí que é de utilidade pública, né? A gente está tentando levar conhecimento para todos aí de como funciona o sistema político, né, do município. E hoje, aqui voltando a falar do nosso amigo João Pedro, né, que é o contador do município. E, João Pedro, até queria comentar... Boa noite também ao Demilson. Existe um estudo, a gente está falando de orçamento municipal, né, orçamento como funciona no país, referindo aqui, é claro, agora ao nosso Faxinal, né. Existe um estudo que o brasileiro trabalha 6 meses por ano para pagar imposto, né? E aqui a gente está falando de orçamento, é onde é captado esses recursos, que é parte destinada para o Estado, para a Federação e parte para o município. E a gente está falando aqui, então, desse orçamento municipal. O Faxinal tem uma previsão ali de 58 milhões para esse ano, né? Que é o que vem de todo esse planejamento. A gente consegue abordar aqui um pouco mais como está dividido essa... Podemos abordar agora como está dividido essa lotação
Para 2021. Para 2021, que foi feito lá em 2020. Isso. Olha, é bacana a gente começar, nós estamos na época da LDO agora. Quando a gente faz a LDO, o que é de exigência legal já? Pega-se tudo que está programado para aquele exercício, que arrecadou até 30 de março, porque ela vai em 15 de abril tem que vir para a Câmara. Foi o que aconteceu esse ano. Então, é relacionado isso, todos os projetos que o município tem consignado no seu orçamento, a previsão que ele tem atualizado em 30 de março e quanto foi que executou nessa data. Então, o legislativo fica bom porque o vereador tem na mão o que está programado, quanto que executou até agora, para ele ter uma noção de como é que está acontecendo a execução dentro daquele exercício que ele vai aprovar, em tese, já a partir de 15 de abril, ele pode, como a nossa está em maio aprovada, né? Então, ele manda, Faxinal, vou dar um exemplo de Faxinal, porque é bom a gente mostrar, né, o que está no nosso município, tem outros até. A gente consegue até compartilhar na tela aqui os valores? Essa informação, talvez, tem um quadro que vai ser, pode disponibilizar aí, porque é uma previsão que a gente tem. Vamos dar uma mãozinha para nós aqui. Pode deixar a parte. Receita e despesa. Seria primeiro a receita. Receita que foi... Isso, essa é a previsão legal que nós temos para 2021. Tem uma estimativa de 5%, a gente trabalhou com ela, está vendo se confirma, né? Para poder, em cima disso, trabalhar o próximo orçamento daí. 2021 seria isso. Mas, quando a gente mandou, então, o orçamento, aliás, a LDO para a Câmara, seguiu, e Faxinal tinha uma previsão atualizada de R$ 9.219.744,26 de investimentos. Então isso é bom a gente ver, o vereador ver quanto que está previsto no meu orçamento para investimento, que é aquilo que são as obras, são as aquisições, o que está isso envolvendo aquilo que está já aprovado, porque vem se tocando. Então desses 9 milhões, quanto que tinha cumprido até então? Quanto que tinha executado? Já 1.243.000 tinha sido executado lá em 30 de março já. Então o Legislativo tem esse acompanhamento ali, para ver que os próximos previsão de orçamento de investimento que deverá acontecer tem uma certa consonância, está vindo ou não. Claro que a maior parte dos investimentos do município, seja o nosso, seja qualquer um outro, vem de convênios e sim, hoje as liberações através de emendas e é por aí que os municípios podem fazer grande parte dos investimentos da sua receita própria. Nem sempre acontece essa programação a contento. Mas isso é feito lá, já vem acompanhando os projetos, que projeto é assim, o orçamento é dividido em atividade e projetos, né? O que são? Então, atividades são aquilo que é contínuo, a despesa corriqueira do município, aquilo que é feito na sua manutenção da máquina administrativa, receita fixa, no caso, é chamado de atividades, são as suas atividades normais, né? Ali com pessoal, com material de consumo, com serviço. Então isso tudo é trabalhado. E a parte de projetos, que são a parte de investimentos daí. E aí esses investimentos que é aquilo que o prefeito tem no seu caderninho quando chega, assim que ganha. Então a gente tem, qual é a atribuição nossa, a parte técnica? O que o senhor tem, prefeito, que pensado aqui para os 4 anos? Então a gente coloca aquilo tudo e é catalogado dentro do PPA e depois vai para o orçamento, aquilo que for, né? Nós temos, Faxinal, só para ter uma ideia aqui, ó, 78 projetos que foram colocados no PPA passado, que está vencendo esse ano, né? Agora a gente vai refazer isso para ver o que o prefeito vai fazer. São 78 projetos de investimento, é coisa assim que tem que ter esse investimento, porque a gente não elege o prefeito para poder fazer a sua despesa corrente. Então todo prefeito traz no seu bojo um arsenal considerável de projetos para fazer, né? O Faxinal tem isso. Então, dentro desses 9 milhões que estavam previstos lá, que está divulgado por ocasião que foi prestado da audiência pública da LDO, já tinha sido lá em março feito o investimento desse valor que eu passei de 1.243.000. Então, a gente espera que dentro do exercício aconteça o quê? As entradas dos convênios. Todo prefeito quer. Ele programa, ele já... preciso também lembrar que só pode consignar no orçamento aquilo que está
já firmada até 30/7. Agora, fechou o mês de julho, eu vejo, o que você tem de convênio firmado? Ah, tem isso aqui, aquilo. Isso eu posso pôr no orçamento. Se não está, eu não posso, porque daí a legislação não permite que eu deixe um orçamento extensivo. Seria fictício, seria aquela parte que não pode ocorrer. Então, tem todo esse conjunto de situações e todo prefeito tem... o grande mérito dele é atender aquilo que ele pensou quando candidato. Interessante. A PPA, então, ela é feita a cada 4 anos. Cada 4 anos e é atualizada anualmente dentro das necessidades. Anualmente. Anualmente. Aí, e a PPA, você tocou ali no assunto, uma audiência pública, né? É feita uma audiência pública para apresentação. É feita a audiência anteriormente, levar... Porque quem faz o seu, vamos chamar assim, o seu rol de programação é a equipe técnica do município. A equipe técnica, eu digo, ali inserido o secretário de obra, secretário disso, daquilo, das áreas de educação, de saúde, eles vão formar esse conjunto daquilo que se pretende. Vem para o técnico da área. Mas tudo em cima do que o prefeito quer, normalmente, né? Exatamente, aquilo que está nos planos do prefeito, são feitos aquilo e compilados, né? Então, na hora de compilar dentro do instrumento, aí a parte técnica nossa de orçamento. Mas ele é constituído, os valores eles chegam até a gente através de todo um trabalho deles. Agora, a audiência pública, por que ela é fundamental? Você já leva isso, de certa forma, não determinado, não é aquilo ali, mas eu tenho um X programado assim, em razão da programação dos secretários e tal. Então, a audiência é bom porque o público fica sabendo onde é que vai sair e surge dali até ideias. Pode, porque na audiência pública pode ter uma opinião. Sim. Sai uma opinião relevante, o secretário Sempre da pasta tem pode uma, né? estudar e Sempre tem. pode incluir, ele pode pedir. Por isso que é feito com certo tempo. Uma pergunta aqui no caso, uma dúvida minha, na verdade. Acho que dúvida de muita gente, na verdade, isso aí. Pode acontecer de um prefeito querer uma coisa e não ter como fazer? Poxa, como tem? Eu tenho E como visto, e como tem isso, Como porque tem? às vezes... Porque querer não é poder, muitas vezes, né? A primeira coisa que eu fico, às vezes, meio preocupado quando durante a campanha é ver aquela lista que sempre sai, né? Tem coisa absurda. E muitas ali vezes. você vê que, às vezes, tem coisa que demanda um recurso maior e tal. E quando é pela primeira vez, às vezes o prefeito tem essa dificuldade, porque daí que ele vai correr atrás. Pode levar sorte, né, de ter, assim, deputados, ter o apoio no Estado e que consiga, Estado ou União, né? E pode ocorrer de a sua receita própria ser boa. Nós temos municípios que têm uma receita Sim. fabulosa, nós temos na região aí municípios com uma renda boa. Dá para ele se programar. Agora, tem situação que às vezes fica no plano. É que não muitas vezes as consegue. pessoas ficam reclamando, né? Ah, o prefeito não faz isso, não faz aquilo, né? Ou faz, né? Muitas vezes muita coisa. Mas vamos deixar claro aqui, para você, faxinalense, quer ajudar o município? Põe seu carro no nome do faxinal, paga o imposto em dia, resolve muita coisa já, né? Sim. Porque muita gente tem um carro que nem no município é. Essa é a verdade. Esse é um fato interessante porque é questão de abraçar, né? Vestir Sim. a camisa, que se diz. A gente veste a camisa, eu estou no serviço público há quase 40 anos, então a gente tem que vestir a camisa do serviço público, né? Vamos dizer, você tem que querer o bem daquele órgão que você trabalha. E assim cada cidadão, na medida em que ele assume o que você coloca, que é fundamental, ele está contribuindo a sua parte. Às vezes ela é pequena perto daquilo que vem de obra para ele. Se você pensar quanto custa uma rua de asfalto hoje, ela é caríssima. A gente vê assim que às vezes o imposto que a gente paga não daria para fazer aquilo ali, ou nos planos que são programados, que é você ratear o custo daquela obra e tal, para a população. Mas o prefeito consegue um convênio aqui e ali, e você recebe a obra. Mas você está fazendo a parte, né? Sim. Então essa contribuição, a parte de cada um é fundamental. É não esperar que venha simplesmente por um trabalho que às vezes acontece e às vezes não. Sim. Tem épocas que as coisas são melhores. E como esse tema também é discutido em audiência pública, na elaboração ali do plano plurianual e também da LDO, também pode acontecer uma situação de que, vamos dizer assim, não é amarrado, né? Esse plano plurianual não é algo amarrado, tem que ser assim. Por exemplo, a administração pode ouvir o cidadão, a comunidade, né, que anseiam por algo, uma proposta, algo que seja interessante para o município para seguir por esse caminho, e isso também ser mudado ali no orçamento também. Isso, durante a audiência pública, se houver um consenso entre todos, é possível. Então, também... É possível. Olha, como é? Se a audiência pública é feita para o público, é exatamente para isso. É você propor aquilo que até então eu tenho em mãos, né? Poderá surgir uma ideia ali
E é lógico que o secretário da pasta vai estudar eu já vi isso acontecer dentro do município, o que é bacana. E daí tem um outro caminho que é o vereador. O seu vereador pode, a indicação dele é fundamental. Então a época em que vive é agora, exatamente agora, de janeiro a junho, hoje em recesso, mas temos ainda esse final de mês. Fechou o julho, aí eu tenho que tabular os dados, mas até então o que tiver ali vai ser pensado. Então o vereador é um grande instrumento nesse período, né? Mas a audiência, o que ela é? Ela é a coisa mais nova que nós temos no país aí, a audiência pública, os conselhos têm uma força muito grande hoje, porque ele leva aquilo que na prática se precisa, né? Então, vamos dizer assim, um planejamento feito num conselho pode chegar rapidinho na área administrativa e o secretário diz, não, vamos pensar nisso e tal. Ou seja, é a participação da comunidade. O nosso maior convite, então, para a comunidade, para o cidadão, quer mudanças? Participe. A gente pode deixar isso bem evidente, né? O cidadão precisa participar. Tanto até porque, às vezes, ele tem uma proposta que pode ser boa e ele pode levar isso para frente, né? Isso pode vir a ser aprovado. E, às vezes, se ele tem uma proposta boa, numa discussão dessa, ele pode entender por que também não pode ser realizada. Sim. Ou seja, é uma administração participativa, né? E é aí que a gente vai alcançar melhorias, né? Bem interessante. As audiências públicas da LDO acontecem em que época do ano? Ela tem um prazo, sempre nós teremos agora, vamos pensar, a próxima que a gente vai ter, em agosto, final de agosto ou comecinho de setembro vai acontecer para o PPA e para o orçamento. Primeiro o PPA, né, que a gente vai propor aquilo que está sendo pensado, e em seguida. Então ele ficaria, eu penso assim, da última semana de agosto até a 1ª de setembro, vão acontecer duas nós teremos. Elas são feitas separadas? Separadas. Primeiro a PPA, depois a LDO, né? Isso, depois. Certo. Então vai ser feita uma audiência pública com a proposta da administração, do prefeito, para os próximos 4 anos, Sim. O que ele pretende, vai ser feita uma audiência pública. Aprovado na audiência pública, é encaminhado para a Câmara Municipal aprova, torna-se projeto de lei do projeto plurianual. Seria isso? Normalmente, quando termina, fica aberto, tem sido assim, disponibilizado até e-mails, proposta assim, para que a comunidade possa opinar em cima daquilo que ela viu já tabulado até então, né? Que vai chegar lá já um rol de tanto atividades quanto projetos mesmo vão estar prontos. Mas eu vou ter recurso para fazer? Não, o recurso nós vamos conversar depois. Se não tem o teu próprio, vai incluir de acordo com o que for conseguindo pelo Estado, do Estado da União, né? Mas o importante é o prefeito ter em mente, ele vai colocar isso. Todo prefeito faz isso com muita boa vontade, que é pôr no papel. Eu quero fazer isso, eu quero comprar 5 máquinas, eu quero comprar isso. Então isso tudo vem para dentro de um instrumento chamado PPA. Se vou programar os teus próximos 4 anos. Né? É uma discussão também nesse âmbito que pode tanto ser tratado também das despesas, né? O cidadão pode também sugerir alguma questão, uma mudança para alguma despesa, uma avaliação que possa ser repensada. Então, tudo isso nessa audiência pode ser tratado, né? Pode. Muito embora a despesa corrente, ela já é uma coisa mais técnica. Até o próprio secretário, o prefeito, ele deixa isso mais em cima da parte técnica. Como é que se faz o orçamento? Essa é uma parte que a gente tem de conhecer, o técnico da área de orçamento precisa conhecer. Há aqueles ainda no país que fazem assim, pega o meu orçamento agora, aplica um percentual e pronto, está aqui o próximo. E não é assim, não é essa a recomendação e nem as boas regras não são essas, são de que você faça realmente uma análise daquilo que você gastou. Como é que você faz? Então, se nós temos a nossa despesa até julho, fecha um período. Está lá na LDO, tudo que o próximo orçamento é baseado na tua despesa feita até julho, mês 7. Então, eu vou pegar a despesa que eu tenho no mês 7, eu tenho uma média dela já, eu sei quanto que tem, eu vou dividir aquilo ali, Sim. Simplesmente por 7, multiplicar por 12, eu tenho uma previsão de quanto eu chego até o final do ano. Aí eu vou estimar e ver o que tem de inflação e coisas que estão para vir, aplico em cima. E isso dentro do orçamento, ela é um rol enorme, porque ela vai dar hoje em torno, quase de 1.000 dotações nós temos, sabe? E isso quem faz empenho, quem trabalha, sabe da dificuldade que é, porque cada despesa tem que ter a sua classificação adequada, com toda aquela técnica que o contador tem que deixar correto, senão vai ser dado como uma peça que não está atendendo aquilo que é a legislação. Então ele precisa, e quem trabalha essa parte da despesa vai fazer isso. Então ela é muito grande.
cada despesa dessa é feito esse cálculo que eu estou falando. Então, veja, se de repente tem uma despesa que orçou-se num ano e ele sobrou muito, é evidente que o técnico já vai dizer, olha, não precisa tanto, porque minha previsão chegou a isso. Mas numa conversa boa, e você pode mudar, de repente vai sobrar aqui, vai. Então vamos tentar estender para outra área e tal. Isso tem muito essa conversa mais interna. E de repente, isso aparece até numa audiência, pode, é o que você está falando, né? Uhum. Olha, você gastou, de repente tem município que pode dizer assim, gastou muito com material tal. Por que gastou muito? Vai ver, não é que gastou muito, tinha deixado muita dotação, então vamos diminuir para esse ano. Pode surgir numa audiência essas ideias. Ah, interessante. Uhum. Eu acredito que esse ano vai ser mais complicado isso, não vai ser... Com Porque certeza. mudou muito, Com certeza. né? Mudou, tipo assim, receitas fixas mudaram, né? Porque Sim. uma coisa fez, outra não fez, não tem como ter como base isso, acredito eu, né? Acredito eu, né? Bem, é exatamente isso que a gente trabalha, porque nós vivemos uma situação diferenciada, porque nós temos uma situação totalmente atípica o que ocorreu no país, né? Com a questão da pandemia, ele mudou muito o perfil, nós tivemos tanta despesa para a saúde que esse ano, se Deus quiser, não teremos no próximo orçamento, que é o fim da pandemia, esperamos, né? Mas tantas outras que não aconteceram, que poderão acontecer nesse ano. Veja o trabalho que é feito, a gente gasta aí uns 8, 10 dias dos últimos instantes do orçamento para fazer essa adequação com muito cuidado, que é para errar menos, vamos chamar. Eu tenho assim, como zelo profissional, você acertar o mais que puder, porque é para isso, a gente tem a técnica, né? Mas tem esses fatores que de repente deixam uma dificuldade ali. Como é que você faz daí? Ficou errado? Não, claro que não. Por isso que existe o legislativo, é para isso. Precisa alterar, eu vou tirar a dotação daqui, vou colocar ali, é chamado isso de transposição. Enfim, a suplementação ali. Fica ali um projeto que você manda, fica já uma autorização desde o próprio orçamento, autorizando você a fazer. Enfim, tem que haver esse conhecimento, essa conversa, esse bom entendimento. Onde o legislativo e o executivo não combinam, isso é ruim demais, aí não anda. Emperra a administração, às vezes, por falta de existir um bom relacionamento que precisa ter. Bem interessante, né? Acredito que isso daqui é um tema que... Extenso. Muito extenso. Uma matéria para muito assunto, né? Bom, eu acredito que a gente conseguiu levar um resumo para os nossos amigos de como funciona o orçamento. Eu agradeço muito ao João Pedro por ter aparecido aqui fazer essa live com a gente, dando essa explanação. Márcio, você quer algum comentário mais? Alguma consideração? Não, tranquilo. Obrigado por atender nós todos atender, né? Olha, eu fico agradecido porque a gente se propõe sempre a levar o melhor do que é o serviço público, pela experiência que temos, pela função que temos, que é a nossa de trabalhar e tal. E a gente conta também sempre com o apoio do pessoal do município nessas horas. Por quê? Agora a gente precisa, é uma hora de correria, vamos chamar assim, julho, agosto, setembro para nós é correria. A gente pede até essa compreensão em relação aos outros trabalhos, porque tem que se dedicar. E você falava da dificuldade. Imagina a dificuldade que é você planejar tudo isso. Quando você vê no papel, dá aquele caderno, claro, não fica muito pequeno, mas ali tem muito trabalho para você chegar perto daquilo que realmente fica atendendo. Porque não é uma peça fictícia, né? Já foi, no Brasil já foi. Eu não posso deixar de estar lembrando que até o orçamento público, a lei 4.320, ela é de 1964. Então, de lá para cá, aconteceu muita coisa no país, né? Tivemos inflação vultuosa. Certa ocasião, eu li um material, como é que se fazia pelo resto do mundo. Como é que esse pessoal do resto do mundo trabalha? E no meio eu achei uma informação interessante. O americano, e tanto o americano como os outros países, queriam saber como é que o contador brasileiro fazia com aquela inflação que nós tínhamos aqui, que era 70, 80, 40, me lembro que uma época foi assim, muito grande, né? Então, como é que o contador do Brasil fazia para poder trabalhar a sua peça orçamentária? E ela passou, ao longo do tempo, a ser meio que fictício, não digo que ela era, né? Mas era assim mais fácil. Por que era mais fácil? O prefeito, ele podia dizer assim, contador, eu quero que você deixe para mim de convênio 5 milhões, tipo hoje. Deixa aí a previsão. Ele podia deixar, isso até maio de 2000. Veio a LRF, a lei fiscal, exatamente para isso, que foi para não deixar acontecer o chamado déficit público. Que ele acontecia no país exatamente por isso, que eu posso, como era uma peça que acabou ficando meio que fictício, então eu fazia um baita de um orçamento. Esse orçamento que hoje é 58 podia ser
70 milhões para faxinar? Podia, não havia essa proibição. Desde que eu tivesse uma lógica, uma técnica ali, mandasse, a Câmara ia entender e fazia. Então você já pensou, aí se teria um orçamento acima daquilo que eram as possibilidades de arrecadação. Claro que geraria o quê? O déficit público. Você ia fazer mais despesa do que se arrecadava. Estamos vendo isso no país. Está estudando isso no país hoje, que a despesa deles está ainda maior do que a sua receita. Pode ver que tem lá um déficit. Veja bem que está. A análise da LDO deles foi essa semana, eu estava vendo aí, ainda está com déficit, o que é uma pena, mas isso a nível de União, né? Vamos pensar a nível de município. Essa lei fiscal veio para isso, eu tenho assim um carinho por ela, e a gente viu que foi uma lei que pegou, ela veio, chegou e ficou. Hoje o prefeito não pode, nenhum prefeito do país, e eu tenho isso como passado com muita propriedade para todos onde eu trabalho, para não exagerar mesmo na sua programação, porque ela é ruim, ela não é benéfica. Na medida em que eu faço um orçamento fora da realidade, eu fico com uma despesa, com a possibilidade, vamos chamar, de no final de uma gestão, Um sonho, né? eu empenhar tudo que eu puder. Isso acontecia no passado, eu trabalhei com realidades assim. Então você pode, o prefeito executava uma despesa, você não precisa pagar, né? Você fazia a despesa, registrava, dava o seu resto a pagar enorme, você não tinha suporte para aquilo, mas a lei facultava isso, né, até então. Hoje não tem mais, hoje tem um limite, então você corre um sério risco de reprovar umas contas. Perdão, é o precatório? Não, o resto a pagar mesmo, que seria a despesa corriqueira do município. Ele podia empenhar mais do que tinha arrecadado, porque ele efetuava uma despesa acima do seu, acima da sua receita, e ficava registrado isso lá, ficava empenhado no município para o próximo prefeito que chegasse pagar. Então isso aconteceu muito, e daí dava o chamado déficit público. O prefeito chegava, tinha lá 1 milhão para ele pagar, mas ele não tinha receita para aquilo. A lei facultava. Hoje não pode mais, hoje reprova contas. Então existe uma melhoria então questão fiscal assim de leis que vem beneficiando a administração constantemente. Então existe uma regulagem leis que vem regulando para ter mais uma operação mais sadia. A partir assim. de 4 de maio de 2000, que veio a lei de responsabilidade fiscal, mudou o patamar no país. Ela foi uma lei que chegou, e daí todas as demais, as emendas que houver na Constituição, tudo ali trouxe um benefício mais adequado. A lei fiscal está, assim, ela está, hoje, com todo aquele vigor que ela, desde a implantação, ela chegou e regulou. Hoje a gente vê um país que não se vê mais falar nesse déficit público a nível de município, né? A lei do teto fiscal. Não, responsabilidade fiscal, né? Lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101. Então, eu pude ver isso ao longo dos meus quase 40 anos de profissão. Então, eu vi isso acontecer e por isso que eu acredito no serviço público. Ele precisa cumprir a legislação, precisa acreditar, seu povo precisa acreditar nos seus governantes e por aí vai. Né? Só uma dúvida aqui, e se acontecer de passar a dívida para outro prefeito? Hoje ela é problema. Hoje, se passar, ele vai reprovar as contas do prefeito que está deixando, porque ele desatendeu um dispositivo da lei fiscal. Mas atrapalha o prefeito novo? O prefeito novo ele vai reprogramar aquilo, porque quem vendeu tem o direito. Né? Daí ele vira o chamado precatório. Ele vai entrar na justiça e é evidente que a justiça vai dar o direito de ele receber e aquilo vai virar um precatório ao longo da gestão. Vai ter que pagar, sim, mas ele cria problema para quem está deixando. Hoje já é proibido. Passa a ser um crime mesmo. Né? Legal. Era isso, obrigado então. Como a gente disse, né? A gente até iniciou aqui um encerramento, mas é um assunto que a gente tem bastante detalhes, né? Sim. Então isso é muito interessante e é interessante que a população obtenha esse conhecimento, né? Isso é muito importante para a gente ter uma administração pública cada vez mais sadia, igual a gente comenta aqui, esse é o nosso objetivo aqui do SER, né? A gente quer levar cada vez mais informações à comunidade, para a comunidade ser mais participativa e ter conhecimento de causa na hora que, quando houver uma necessidade de cobrança, saber cobrar com conhecimento, não com falácias, né? Sim. E externar novamente aqui, muito obrigado, João Pedro, pela presença, muito obrigado por essa boa contribuição que você fez com a gente hoje. Eu é que agradeço, e na próxima audiência que tiver, assim que divulgado, eu contaria com o apoio dos senhores aí para poder divulgar, para que a população participe. Isso é divulgado com antecedência, a gente fica feliz quando vê a preocupação. Sim, nós nos propomos aqui a estar evidenciando e divulgando também
essa próxima Sim. audiência e tá também divulgando. A gente vê alguns meios digitais que a gente possa estar levando mais à população. A gente vai providenciar isso sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito boa noite a todos. Sim. Boa noite. Boa noite a Obrigado. todos também.